avalia o trabalho de Felipe Luiz até aqui? Está sendo contestado, tem uma galera já cornetando, mas eu queria saber do Daniel, né, como torcedor, como nós, como você avalia o trabalho do Felipe Luiz, meu amigo? Não tem como a gente não fazer uma comparação com os últimos anos, os anos mágicos, né, que nós passamos aí, com um treinador que o próprio Felipe Luiz diz que o inspirou muito, né? Um treinador que é o JJ, que ensinou muito a ele, não só como jogador, mas já mirando essa... Foi o último treinador dele, né? O grande treinador dele, antes dele virar o técnico que ele é hoje. Eu acho que os números, eles não mentem, então a gente não pode simplesmente analisar o futebol pelo momento ou analisar apenas por uma sequência de jogos ruins, como tem acontecido agora. A gente observa que o trabalho do Felipe Luiz está muito acima do que a gente vê no futebol brasileiro. Inclusive, recentemente, eu dei até uma entrevista rápida para o canal da Cazé TV. Tem um colega que me parou na rua e fez a mesma pergunta, né? E eu falei sobre isso, né? Sobre o Felipe Luiz. Eu vejo o futuro dele fora do Brasil, né? Eu vejo ele tem essa vontade. Mas, assim, quando a gente fala de Flamengo, né, e essa intensidade toda que ele mesmo cita, a gente observa que algumas coisas ainda precisam melhorar nessa carreira dele, que temos que lembrar que é muito curta. É uma carreira que aí não tem pouco tempo de profissional, ele ainda não sofreu grandes abalos como outros treinadores sofreram, né, de campanhas ruins ou de perder títulos e ser questionado. Esse é um primeiro grande momento, até por conta disso que o Wagner falou, esses próximos 25 dias, né? Eu coloquei os 15 dias porque eu conto que esse primeiro jogo contra o Racing, ele vai ser o medidor de se o Flamengo vai ou não para essa final de Libertadores, porque esse jogo em casa vai ser muito importante, que a gente sabe que, independente do resultado, o segundo jogo lá na Argentina vai ser muito complicado, né? Se foi complicado com o time do Estudiantes, que é um time mais fraco tecnicamente, imagine contra o Racing, né? Que tem aí excelentes jogadores, que é um time que vem meio de tabela ali na Argentina, mas buscando a liderança, mas é um time que vem como campeão, né, da Sul-Americana, então é um time bem diferente do que a gente viu. Na minha opinião, o Felipe Luiz é um pouco cabeça dura, ele tem uma convicção, que eu acho que, assim, a longo prazo isso vai ser muito importante, ter essa convicção. Mas eu acho que nesse primeiro momento, ele precisa, primeiro, entender as opções que ele tem. Eu acho que ele tem muitas trocas, como eu poderia dizer, pragmáticas, né, e até óbvias, que não funcionam. Eu me lembro de uma coletiva que ele deu no primeiro semestre, falando que um grande time, um time campeão, precisava ter pelo menos duas formas de jogar, né? E saber intercambiar essas formas justamente a depender do jogo, da situação do campeonato. E o Felipe Luiz, ele, apesar de ter esse discurso, a gente não vê esses dois Flamengos em campo. A gente não vê essas duas maneiras de trabalhar. A gente vê uma única maneira. E quando as coisas não saem como ele pensa, parece que soa que ele está um pouco perdido. Claro que a gente está avaliando aqui no meio do campeonato, né? No meio dessa trajetória, a gente não sabe ainda se isso vai dar certo ou não, né? A gente quer que sim, né? Mas a gente já viu esse roteiro, né, com outros treinadores. Então a gente fica com um pé atrás com relação a isso. O BAP já deu uma entrevista falando sobre o interesse da renovação com o Flamengo. Acredito que, independente do resultado, o Flamengo deveria, sim, renovar com o Felipe Luiz. Mas acho que ele precisa fazer esse exame, né? Essa autoanálise. Inclusive, também saiu uma matéria recente no GE que os comentaristas falam sobre isso, né? Tá faltando um pouco de autocrítica no Felipe Luiz, né? De entender o que ele precisa mudar, né? De fato, que tenha uma consequência em campo. Porque as mudanças deles estão muito óbvias, né? E aí os adversários, obviamente, já têm essa leitura. Então, assim, eu penso que o Flamengo tem que renovar com ele, mas eu acho que nesse momento só depende dele esse exame, né? E talvez o Boto possa ajudar numa conversa, né? Até porque tem um pouco mais de experiência, né? Só que é uma situação muito delicada, porque os números do cara fazem com que você não questione o trabalho dele internamente, né? Agora, a sequência ruim faz o torcedor, com certeza, ficar pelo menos com o pé atrás, né? Acho que é mais ou menos isso. Mas, assim, pensando se a gente renova ou não, né? Não foi exatamente essa pergunta que você me fez, mas eu acho que o Felipe Luiz merecia mais um tempo no Flamengo, até para poder entender um pouco o que é
esse longo prazo dirigindo o Flamengo, né?